Vamos orar então. Que o Senhor fale conosco nesta noite, mais uma vez, como Ele já está falando do início do culto. E que possamos sair daqui melhores do que entramos. No nome de Jesus. Pai, nós colocamos em Suas mãos tudo que nós ouviremos aqui. Porque é a Sua palavra. Nós nos alegramos dela. Nós queremos fazer nas nossas vidas conforme a Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos, para termos a coragem, a ousadia de abandonarmos aquilo que muitas vezes nós gostamos, mas o Senhor não gosta. Por isso, fale conosco. Cuida da tua casa, cuida dos seus filhos que estão aqui nesta noite. Fale com eles, ó Deus, no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já está falando. Alguns precisam ouvir nesta noite o quanto eles são importantes. Alguns precisam ouvir que o tempo está chegando para eles de cumprimento de promessa. Outros precisam ouvir que o financeiro deles vai dar uma reviravolta, porque o Senhor está com eles. O Senhor sabe o que cada um precisa nesta noite. E nós te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse tema, eu sou, tem falado ao meu coração, irmãos, desde as Olimpíadas, lá em Paris. E eu achava interessante, porque vinham as delegações lá naquele Rio Sena, todos, cada um num barco, representando a sua nação, representando a sua classe de atleta, que tipo de atleta que era, de onde veio. E quando os repórteres iriam perguntar para eles, de onde você é? Ninguém falou triste, eles falaram assim, eu sou, e falava o país. Perguntava o nome deles, eu sou fulano. Eu vi tanta alegria naqueles atletas em estarem ali. Então essa palavra eu sou com convicção. Se existe algum problema emocional nas nossas vidas, algum problema de saúde, a gente já não fala o eu sou com tanta alegria. A gente se esquece muitas vezes quem a gente é. Porque não importa o problema que a gente tem passado, a situação que a gente tem vivido, a gente continua sendo aquela pessoa que o Senhor destinou para nós antes da criação do mundo. Ainda quando você nem era mistura informe, o Senhor não mudou nada do que Ele pensa sobre você e o que Ele quer para você e o que Ele vai fazer através de você. Por isso, se você chegou aqui nesta noite com esse pensamento, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa. Eu enganei tanto. Ou então, eu fiz de conta que eu não estava vendo. Porque a questão do pecado, ela vai muito mais além do que a gente pensa. Muitas vezes a gente pode não pecar, mas a gente pode fazer vista grossa para quem está pecando. E isso também é pecado. Lembra do sacerdote Eli? Ele fez vista grossa dentro da casa dele. Não faça vista grossa. Eu sei que você vai levar na cabeça por falar algo que Deus te mandou. Eu sei que muitas vezes você vai ser, quando a pessoa não é reconhecida, você não vai ser compreendido pelo que você vai falar. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi essa semana da minha filha Vitória. Ela disse assim, mãe, existem profetas e profetas de Deus. Existe aquele profeta que ele sempre vai dizer coisas boas. O Senhor mandou te dizer isso. Aliás, tudo que o Senhor diz é bom, né? O que a gente diz que nem sempre é bom. Às vezes é ruim. Mas existe aqueles profetas que o Senhor vai usar mais para trazer a sentença. Porque o retorno de uma sentença para um profeta, para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, nem sempre é bom. Você está falando isso por quê? Por que você está me mandando fazer isso? Por que você está me falando que não vai acontecer? Então, não é qualquer pessoa que Deus pede para dar um recado desse tipo. Está entendendo? Então, quero te dizer, se tem alguém chamando a tua atenção, é porque o Senhor te ama. Lembra de Pedro? Arreda-te de mim. Ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, por que você arrancou a orelha desse soldado Malco, Pedro? Jesus foi lá e colou a orelha dele. E esse homem era corrigido, se deixou corrigir. Ele não desistiu de Jesus e Jesus não desistiu dele. Quando Jesus, antes da sua ascensão, quando ele ressuscitou, ele foi atrás daqueles discípulos. E ele disse algo tão interessante, quando aquelas mulheres viram o túmulo vazio, que ele diz assim, diga aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Talvez ele não se sentisse discípulo naquele momento.
Porque Jesus foi enfático, ele disse assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Porque muitas vezes a gente faz tanta coisa errada que a gente fala, eu não sou discípulo. Eu não mereço ser chamada assim. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer te mostrar nessa noite o quanto você tem valor. O quanto Ele não desistiu de você. Para que você fale com convicção, eu sou filho do Todo-Poderoso, eu sou o remido. Você sabe que quando Moisés pergunta lá, vamos começar mais para frente, no início lá. Lembra da criação? Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e colocou a sua imagem e semelhança nele. Mas Ele deu uma ordem para ele. Ele disse assim, ó, frutificai-vos e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos. Era uma ordenança. Só que aconteceu um problema. Em Êxodo 1:9, o novo rei que assume o reinado ali no Egito, ele não conhecia o povo de Israel como José conhecia, como aquele Potifar conhecia. Mudaram a liderança. Mas Deus continuou sendo o mesmo. José morre. Lembra que veio toda a família de José lá para o Egito, estava tendo fome na terra. Mas aquela ordenança que Deus deu lá atrás de frutificai e multiplicai-vos, estava acontecendo ainda que dentro do Egito. E a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais fortes eles ficavam, mais eles se multiplicavam. Porque Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele fala, Ele ordena. E aí continua acontecendo dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro. E aí esse novo rei chega, está em Êxodo 1:9, se você quiser abrir comigo, está lá em Êxodo 1:9 e 10, diz assim, e disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, como se ele pudesse fazer alguma coisa. Ele até tentou fazer, né? Matando as crianças, mandando ordem para matar as crianças, enfim. E no caso de guerra, olha o medo desse novo rei, e em caso de guerra, eles se alinhem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do nosso país. Ou seja, o rei estava incomodado. É aqui que surge a ideia de Deus, de o chamado de Moisés. Mas eu quero te perguntar uma coisa nesta noite. Qual é o seu chamado? A gente está falando de um homem que por 3 meses foi escondido pelos seus pais, depois foi viver no palácio, depois ele mata um homem, depois ele vai viver no deserto. Este homem que tinha tudo, de repente já não tem nada. Este homem que vivia dentro do palácio e não conhecia nem o povo hebreu, porque ele não vivia no meio deles, ele vivia no palácio, comendo do melhor, vivendo no melhor, se vestindo do melhor. De repente ele mata alguém. De uma pessoa, vamos pensar assim, íntegra. Ele sai do palácio, fugido, um assassino. E tem um encontro com Deus. E Deus fala com este homem. E Deus dá uma ordenança para esse homem. E um chamado para este homem. Mas o que nós vamos falar nesta noite eu vejo tanto amor na vida de Deus para Moisés. Moisés, ele fala, Deus, ele se lamenta, ele se desmerece, ele se desqualifica, manda outro. Mas Deus não revogou aquilo que ele queria para Moisés. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele tem para você. Se Ele falou, te mandarei para outra nação. Se Ele falou, vou te abençoar, vou te prosperar. Não importa o que você fez, se você já mudou. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Somos uma nova criatura. Entende? Neste momento é quebrado tudo aquilo de ruim, de consequência que o pecado traria para nós. No momento em que eu me arrependo, no momento em que eu clamo, e que foi o que aconteceu com esse povo. Deus não chama Moisés do nada. Não chamou do nada. Houve um clamor antes. Olha o que acontece em Êxodo 3, de 9 a 10. Sabe por que Deus está falando para nós hoje? Para a gente prestar atenção nisso. Ele tem um propósito para você agora. Ele tinha um propósito para Moisés naquele momento.
Sabe aquela frase assim, ó? Preparar, apontar, já. Lembra disso? Para Deus não é assim. Preparar, apontar, já. Para Deus é assim, ó. Já, agora, aponta e se prepara durante a obediência, durante o processo. Entende? Essa frase, preparar, apontar e já, é do mundo. De Deus não, é agora. Aí você aponta para onde eu estou mandando, e você me obedece e eu vou te preparando. Entendeu? É o oposto. Deus trabalha nisso no inverso. E olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala aqui em Êxodo 3. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. É Deus falando com Moisés, presta atenção. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Ou seja, Deus ouviu. Aí ele disse outra coisa. E também vejo a opressão. Ele está vendo e ouvindo. Ele ouviu a oração e ele viu o que estava acontecendo. E ele fala para Moisés assim, ó. Vem agora. Gente, eu não sei como está na tua Bíblia, na tua tradução, mas eu peguei essa porque eu achei fantástica. Ele disse assim, ó, vem agora. Ele não disse para Moisés assim, ó, vai. O que ele disse, vem? Ele já estava lá. Quando ele manda a gente fazer uma missão, ele chega antes da gente. Amém. Quando ele falou para Samuel assim, ó, vem, você vai ungir uma pessoa para mim, um novo rei. Ele não disse para Samuel, vai. Ele disse, vem. Mandou um profeta dele sair do outro lado da nação, cruzou toda a nação para achar ali um rei chamado Davi. E ele disse assim no versículo 10, vá agora, Deus quer te usar agora. É o diabo que está falando para você, mas você fez muita bobeira, você não me obedeceu, você não fez quando eu pedi. Deus não está pensando nisso. Deus já virou a folha, pediu perdão, mudou, vira a folha. E Deus está dizendo, é agora, vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Eu te enviarei a Faraó. Ele sabia quem era o Faraó, mais do que muita gente ali, mais do que todo o povo de Israel, porque ele viveu lá dentro com ele, ele era poderoso. E eu te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha, Deus estava olhando com compaixão e misericórdia para este povo. Havia um povo sendo oprimido, havia um povo sendo maltratado. Deus poderia usar qualquer pessoa, mas ele usou alguém que estava em descrédito, gente. Eu acho tão interessante, porque ele poderia pegar alguém que não estava tão feio na fita. Um assassino, que eles sabiam. Um assassino, um fugitivo. Então eu imagino que o próprio Faraó devia ter raiva de Moisés. Esse homem, gente, comeu da minha comida, vestiu da minha roupa, andou comigo, agora me abandonou e fez o que não era bom para nós. Matou o nosso adversário. Matou um dos nossos. Quando o Faraó queria matar um dos de lá. Então, quando a gente para pensar nessa situação, ela é pior do que a gente está lendo. Moisés não teria crédito nenhum para falar com este homem. O que você está falando para mim? Quem é você? O jeito que você me pagou, tudo que eu te fiz. Você comeu aqui nas minhas custas. Você viveu aqui. Você foi tratado como meu filho. Ainda sendo hebreu. Não sei se ele sabia se era hebreu. Mas a filha do Faraó sabia. E é interessante que onde queriam matar Moisés, foi onde Moisés foi cuidado. As coisas de Deus, né? E aí, olha a indignação de Deus. Eu vou ler para você de novo. Vem agora. Esse vem agora, sabe o que significa? Chega. Basta de sofrimento com o meu povo. Chega. Basta de sofrimento. É tempo de acabar com essa opressão. É como se Deus estivesse dizendo para você e para mim, chega. Chega de chorar. Chega de opressão. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de achar que Deus não te ouve. Que não é verdade. Primeiro que a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão encolhidos para que não nos ouça. Se o inimigo tem falado isso para você, é mentira. Então eu quero te dizer hoje, aquilo que Deus disse lá para Moisés. Basta. Chega. Eu tenho visto e ouvido. Só que Moisés não estava entendendo ainda. E aí, olha os momentos de crise de identidade
de Moisés. Talvez nesta noite você precisa ouvir muito essa palavra. Como se dizendo, eu fiz o que não era para fazer. Ninguém sabe, mas eu sei o que eu fiz. Mas o Senhor nesta noite está nos dizendo que, olha o que Moisés diz, que está escrito em Êxodo 11. Você vai entender o significado do que eu estou falando. Quem sou eu? Olha a palavra, quem sou eu? Ele está dizendo para o Todo-Poderoso, quem sou eu, Deus? Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu? É como se ele estivesse dizendo assim, eu não sou nada, eu sou uma pessoa comum, eu sou menos provável, aquele povo inteiro está com raiva de mim, como é que eu vou lá? É para que a glória de Deus seja toda para ele. Moisés andava arrumadão, devia estar tudo desarrumado, né, gente? Tanto tempo no deserto. E ali era tratado como o filho do faraó, né? Ou melhor, como a filha, a mãe dele é tratado como a filha do faraó, tinha ele como se fosse um filho dela. Então, do faraó é como se fosse um neto, vamos dizer assim. Ou seja, muito bem tratado na escala de valores. Agora chega esse homem. Quem sou eu? Moisés sabia que o faraó era muito poderoso, porque ele viveu lá. E aí esse quem eu sou é um confronto com a identidade dele. Quem eu sou? Mas neste momento, Deus, ele vai tratar isso na vida de Moisés. E a resposta de Deus, a pergunta de Moisés foi a seguinte, em Êxodo 3:12. Diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Põe a mão no seu coração. Diga, o Senhor é comigo. Ele está me dizendo nesta noite que Ele está comigo nessa batalha. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Tirou por tirar? Não, para que Deus seja adorado. O que Deus fará com você e através de você vai ser grande. Para quê? Para que Deus seja adorado naquele mesmo local. Leve eles para que eles me adorem. A resposta de Deus a questionário desta pergunta de Moisés. Eu vou te dar um sinal. O sinal que eu estarei com você é a minha presença, Moisés. É a minha presença. Eu estou com você. E aí, Moisés ainda não está convencido. Precisava de uma situação para resolver vários problemas aqui. O problema dele, agora, Moisés não está convencido porque existe uma crise de identidade de Moisés, que ele já falou para ele, que Deus ia dar um sinal, e agora uma crise de identidade para o povo, que talvez não ia aceitar a voz dele, e para o próprio faraó. Presta atenção, olha só, olha. Então, em Êxodo 3:13 diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vir aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Você está percebendo como está falando de eu sou, eu não sou, o meu nome, quem é, quem não é? O nome é uma coisa muito preciosa. Quando eu era criança, eu era bem arteirinha na sala de aula. E eles chamavam a gente pelo sobrenome, então eu me chamava de Salles. Mas às vezes eu estava fazendo tanta arte que o professor falava Morales! E eu ficava brava, eu virava assim, e eu não sou Morales, eu sou Salles. Ele falou, pois é, senta. Terrível. Mas eu queria ser chamada, ainda que ser chamada a atenção, pelo meu nome. E eu falava, eu não sou Morales, eu sou Salles. Depois a gente quer que as nossas crianças fiquem quietinhas, né? Não vai ficar quietinha, não. Continuando, olha só, o foco de identidade sai de Moisés, vai para Deus e vai para o povo. Tipo assim, o que eu vou falar para esse povo? Quem você pensa que você é, Moisés? Que Deus é esse? Então, a preocupação de Moisés, eles vão me perguntar, quem é você? Que nome que eu vou falar? E aí, olha só, ele disse assim, é como se ele estivesse dizendo assim, suponhamos que eu vá. Não estava dando certeza ainda. O que eu vou falar para eles? Quando Moisés pergunta o nome de Deus, quem é você? É porque a gente sabe da importância de quem me enviou.
E a gente sabe, gente, quando existe homônimos. Quem sabe o que é homônimo? É um nome igual. Por exemplo, Margarete de Sales. Se tiver esse nome igual, entendeu? Por exemplo, a minha filha chama Vitória Biasi. E a minha sobrinha, filha da Marisângela, chama Vitória Biasi. Como é que sabe para diferenciar? O que as pessoas pedem? O RG. Aí eles olham aonde? Na filiação. Quem é teu pai? Quando alguém achar que você é igual aos outros, vão perguntar assim, quem é teu pai? Mas você não vai fazer como Moisés. Que nome que eu digo que o Senhor é? Você vai falar assim, o meu pai é aquele que me salvou, é aquele que me transformou, é aquele que devolveu em mim o valor que eu sempre tive, mas que o inimigo falou que eu não tinha mais. E aí, olha só. Deus sabe da importância do nome e dessa pergunta de Moisés. Ele dá uma resposta longa para Moisés. Olha o que ele diz em Êxodo 3, de 14 até 16. Ele diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse eu sou é muito importante. Eu ter convicção de quem eu sou. Eu sou o que sou, ou seja, eu me basto. Eu resolvo. Sem mim nada acontece. Eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Eternamente eu sou. Olha só, e disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Gente, parece que não mudou nada, né? Continuando no versículo 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Deus, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ah, agora está clareando mais. Porque aquele povo sabia da fama de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus pais. Aí já foi melhorando. Foi abrindo. Ah, você vê o nome dele? Outro dia falaram assim para Vitória, quem é o teu pai? Meu pai é o Márcio Biasi. Nossa, teu pai é o Márcio Biasi, o pastor Biasi. Esse é o teu pai? Então, o nome daqui estava dando crédito para Moisés. E aí, olha só no versículo de Isaac e Jacó, me enviou a vós. Esse é meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Deus está falando para Moisés. E ele continua no versículo 16. Vai, Moisés, ajunta os anciãos de Israel. E lhe diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, ele diz de novo, ele repete a mesma coisa. O Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho dito que tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Lembra lá no início que ele falou assim, ó, o clamor deles chegou a mim e eu tenho visto que os egípcios têm oprimido eles. Aqui no final ele fala para Moisés de novo, eu tenho visitado e visto. Ou seja, Deus está lá com eles já. Por isso que ele disse, vem. Está entendendo? Deus já estava lá. Deus já estava ouvindo. Deus já estava vendo. E era agora que tinha que acontecer. É já. Não é preparar, apontar e já. É já. Já aponta para a direção certa do cumprimento da promessa e vai. Está preparado? Não, prepara no meio do caminho. Igual Moisés foi sendo preparado durante a obediência. Amém? Quem se lembra como que eu era quando eu comecei a pregar? Uma vez, vou contar para vocês, eu estava pregando sobre a rainha Esther e eu esqueci de quem eu estava falando. E eu estava vestida de Esther. E aí eu falei, calma, mantenha calma. Falei para mim mesmo. Eu perguntei para a igreja, de quem que eu estou falando? Aí o povo, Esther. Falou, olha como vocês são abençoados, estão prestando atenção, mas eu tinha esquecido. E eu lembro que o Luiz, cadê o Luiz? Ele disse assim, você esqueceu, né? Ele veio bem pertinho, falei, esqueci, mas essa parte você deixa para lá. Eu tinha esquecido, gente. Então a gente vai melhorando durante a obediência. Deus falou para mim assim, ó, sai desse lugar que eu tenho um projeto para você. Uma vez eu fui pregar, falar algumas coisas para os homens, eu já falei disso aqui. E naquele momento eu esqueci tudo que eu ia pregar para os homens. Cheguei em casa arrasada.
Minha pregação não durou 10 minutos. Deus, o Senhor não falou que estaria comigo? O Senhor falou que estava comigo? Como que é assim que eu esqueço tudo que eu vou falar? Ele falou, por isso que você não falou. Não era para você falar aquilo lá. Aí no outro domingo eu me redimi. Falei de novo com os homens. Quero chamar os nossos sacerdotes aqui da igreja, aqueles que são os sacerdotes das suas casas. Tomei outra postura, não sou doida? Coloque-se em pé. Nós faremos 40 dias de jejum e oração, irmãos. O respeito que eu tive com aqueles homens naquele domingo. Nós tivemos a maior adesão de jejum e oração nesta igreja. Todas as famílias jejuando. Agora, se fala errado, aí Deus não gostou. É do jeito dele, é na hora dele. Vai preparando no meio do caminho, amém? A gente esquece, já fui pregar, gente. Uma vez eu fui pregar, estou andando assim, a hora que eu fui voltar, meu sapato ficou, eu voltei descalço. Fui pregar outro dia, acabou a energia. Eu lembro que o Lino me emprestou o celular dele para eu... Lembra disso? Falei, vou pregar na penumbra. Eu já passei por várias situações. A questão é não parar. A questão é deixar Deus te usar. Vai deixando, começa. Vai deixando, no meio do caminho, Deus vai te ensinando e você vai aprendendo. Olha só. 5. Existe uma crise aqui de Moisés, de inadequação. De tudo que ele fez, o inimigo fica assim, ó. Acha que Deus vai te usar? Algo que você já fez no passado. Então, Moisés não se sentia adequado. Quero te dizer, é mentira do diabo. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o inimigo fala no teu ouvido, acha que você vai lá pregar? Acha? A outra atrapalhada que você fez no passado? Aí ele continuava assim, com medo. Por que ele estava com medo? Quem ele se tornou. Mas Deus vai tratando na conversa com Moisés, foi uma conversa longa, todas as limitações de Moisés. Na sua inadequação ele disse, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca falei bem. E Deus perguntou alguma coisa para ele, se ele falava bem? Fala alguma coisa aí, vai Moisés, quero ver se você fala bem. Porque aliás, você vai falar em meu nome, você fala direito. Não, ele não perguntou, era aquele homem que ele queria. Aquele que não falava direito, aquele que declara, nunca fui eloquente. Aí ele continua dizendo, nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo. Olha aqui para mim, eu nunca falei direito. Mesmo o Senhor falando comigo agora, eu continuo não falando direito. Nem antes e nem agora, nada mudou. Ele estava se sentindo completamente inadequado. E aí... olha só o que acontece, depois disso ainda. Moisés, e Deus disse para ele em Êxodo 4:11, ele dá a resposta dessa inadequação. Ele diz assim, ó, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Olha com quem que ele estava falando. Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem quer que ele fale ou não fale? Quem faz o surdo? Ou o que vê? Ou o cego, ou seja, quem fez o próprio Moisés foi o próprio Deus. Ele conhecia as limitações de Moisés. Ele te conhece. Mas se você falar para ele hoje, Deus, eu quero. O que eu fiz no passado não te agradou, não foi nem um pouco bonito. Mas eu quero ser diferente, eu quero, Senhor. E aí ele continua dizendo, ele fala de novo para Moisés, ele fala assim, ó. Não sou eu, o Senhor, Moisés. Agora ele fala a frase de novo. Pois vai agora. Agora, Moisés. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa de você ser usado lá fora. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ele vai, pois, agora. E eu serei com a sua boca. Qual é a sua limitação hoje? Diga para Deus. É a sua boca? Ele será com a sua boca. Você acha que você não tem tanta inteligência para assumir isso? Ele está com a sua mente. Deus, os meus braços, Ele está com os seus braços. Deus, as minhas pernas, Ele está com as suas pernas. Na sua fragilidade, diga para Deus, esteja comigo. Porque a fragilidade de Moisés aqui, ela é a boca. E o que ele disse aqui? Então, eu serei com a sua boca.
Eu serei na sua fragilidade. Eu estarei com você na sua vulnerabilidade. Eu estarei com você onde você acha que você não é bom. Pois é ali que eu vou te usar. Gente, eu tinha tanta vergonha de falar em público. Eu dava aula para as crianças. E eu estava com vergonha das crianças. E tinha 3 crianças no berçário e eu estava com vergonha das crianças. Aí, quando eu perdi a vergonha das crianças, Deus me passou para outra sala, que passou para outra sala, e foi me tratando. A gente não nasce pronto. Deus vai fazendo. Eu me lembro uma vez que a Keila queria que eu pregasse para as mulheres, e eu orei, Deus, não deixa vir mais que 7 mulheres. Aí, quando acabou, na outra semana, cheio de mulher, mas quando eu fui falar, só tinha 7. A Keila falou assim, por que vocês não vieram? A esposa do nosso pastor aceitou o convite. Lembra que eu tinha medo? Demorou para eu aceitar, mas aceitei. Eu falei, não, filha, não fica brava com elas, não. Não fala isso, não. Ela falou, por que, Marga? Eu queria que elas viessem te ouvir. Não, menina, era para vir só 7, já deu 7. Ela, não acredito. Eu falei, não, agora Deus vai aumentando a quantidade. Calma. Quando eu estive nos Estados Unidos, a Thaís, que foi comigo, né, uma amiga minha, ela disse assim, eu queria pregar nesse igrejão aí. Eu falei, não, filha, comigo Deus trabalha diferente. Que jeito? Primeiro eu vou pregar aqui nessa salinha dessa igreja, como eu vou pregar agora. Quando eu me sentir mais confortável, que ele achar que eu já vou dar conta, eu vou para o palco da igrejona. É assim que Deus trabalha. Mas ele prepara na obediência. É o já, apontar e preparando. Entendeu? É o oposto de preparar, apontar e já. E aí, vai agora e eu serei com a sua boca. E continuando, ó. E eu te ensinarei, Moisés, o que é para você fazer. O que é para você falar. Eu te ensinarei, rapaz. Eu não estou te mandando para você se dar mal. E naquilo que você acha que você não sabe, o Senhor vai te ensinar. Eu só preciso obedecer. Agora Deus vai tratar o medo dele. Já falou da inadequação, vai tratar o medo. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Aqui Deus já fica nervoso. Deus já falou aquele tanto de coisa para você e para mim nesta noite. Você ainda continua falando, não vai dar certo, eu tenho medo, eu não acho que eu sou capaz, eu não estudei, eu não tenho título, eu não me preparei, eu sou magrelo, eu sou pequeno. Vai falando para Deus, mas Deus neste momento está falando, vai agora. Agora, porque eu quero dobrar o tamanho dessa igreja. Vai fazer missões onde você está, convida onde você está. Abre a boca onde você está. Eu serei com a sua boca. Nós queremos dobrar o tamanho da igreja, mas não é Deus que vai enviar os anjos para fazer por nós. Seria muito confortável, mas é a gente. É o nosso trabalho. A Bíblia diz que ovelha gera ovelha, né? E aí nós vamos fazendo até dobrarmos a igreja. Aí o Senhor responde para ele assim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Estava perguntando para ele. Eu sei que ele fala fluentemente. Gente, olha que interessante. Um parente de Moisés falava fluentemente. Mas Deus escolheu o que não falava direito. Tá bom. Não é Arão, teu irmão? Não é ele que fala fluentemente? Tá bom. Eu vou autorizar você levar o seu irmão. Eis que ele sai ao teu encontro. Deus já estava mexendo as coisas, ele vai vir atrás de você. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Olha que interessante, Deus está dizendo, não há nenhuma incapacidade que você tenha, ou que você acha que você tem, que eu não posso resolver. Nós estamos falando do nosso modo humano, mas nós estamos falando com um Deus que não age na nossa humanidade, mas na sua divindade, no seu poder, no seu braço. Ele poderia até, olha só que interessante, ele iria ensiná-lo a falar, também até o que dizer. Ele estaria com a boca dele, mas ele estava com tanto medo, com tanta preocupação, que Deus autoriza o irmão dele ir junto. Ele prepara algo especial. Não é qualquer pessoa também, ele preparou um irmão. O irmão dele. E a Bíblia diz que quando ele chegasse perto de Moisés, o coração dele se alegraria. Então, quero te dizer, se você ainda assim está com medo, Deus prepara assim um irmão para te ajudar. Se você se sente incapaz,
Deus muitas vezes já preparou esse irmão para falar o que você precisa ouvir. Deus já preparou um irmão para ser boca dele para você. E você ainda está falando, esse povo está enchendo meu saco, hein? Está me atrapalhando. Está me perturbando. E é esse irmão, muitas vezes, que o Senhor preparou alguém especial para estar ao seu lado. Em Hebreus 3:2 diz assim: sendo fiel ao que o constituiu, Deus, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Olha que interessante. Moisés, ele foi tão usado por Deus para tirar uma nação, foi formada uma nação. Já existia, na verdade, essa nação, não é, gente? A nação de Israel. E ele cuida dessa nação, ele conduz essa nação, que a Bíblia diz que o Senhor ama esse povo. E olha o privilégio de Deus usar este homem. E aí em Hebreus 11:27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho, como por terra seca, e o que, intentando os egípcios, se afogaram. Ou seja, Deus usou este homem de forma poderosa. Quem é esse Deus? Aquele que quer te devolver hoje esse termo que você fale com convicção. Eu sou. Eu sou. Eu sou o filho do rei. Ele diz assim, esse nome eu sou, todo-poderoso. Você sabe que Jesus, ele veio para lacrar aquilo que Deus fez. E no Evangelho de Marcos, ele fala mais de 20 vezes a frase, eu sou. Olha, Jesus, ele vem para resgatar aquilo que muitas vezes nós perdemos lá atrás. A nossa coragem, a nossa vontade, a nossa identidade. A gente perdeu lá atrás, talvez por consequência do pecado que a gente deixou acontecer ou a gente cometeu mesmo. Mas Jesus, ele chega para te devolver essa convicção. E olha o que ele faz, olha o que ele diz lá no livro de Marcos. Ele diz assim, ele aponta essa frase para a sua obra redentora, para te devolver a sua convicção. E ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Olha, por ser Deus, Jesus possui todos os atributos divinos e tem a plena autoridade para dizer, eu sou. Que você tenha essa convicção de quem você é, no nome de Jesus. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu já estou encerrando. Feche os seus olhos. Quem você é? Eu quero te relembrar que você é filho de Deus. Você é nascido de Deus. Você é remido de Deus. Você tem muito valor. Os seus pecados não definem quem você é. O seu marido não te valida. Sabia? Muitas vezes nós não recebemos o valor do nosso marido, do nosso pai, do nosso tio, mas eles não podem te validar. Você não pode esperar deles uma validação dessa. Quem te valida é Deus. O valor vem de Deus. E para os homens também, porque às vezes homens recebem mulheres que te desmerecem. Não está te reconhecendo quem você é diante de Deus. E muitas vezes um pai não reconhece um filho. E aí você cresce. Quem eu sou? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Envia outro, Deus. Eu não sou nada, eu já fiz tanta coisa errada. Eu já matei tantas pessoas com as minhas palavras. Eu já errei tanto, eu já fui em lugares que não era para eu ir. Quem eu sou, Deus, para o Senhor me usar desta forma? Mas o Senhor quer te dizer que nesta noite o seu eu sou está com você. E quando você abrir a boca, declare como Jesus, eu sou, com toda a convicção. Porque o Todo-Poderoso está aonde está a sua falha. Na boca de Moisés, onde tinha a falha do falar, ele disse, eu serei com a sua boca.
Deus, mas eu nem sei o que falar. Eu vou te ensinar o que você deve falar. Por isso, nesta noite, deixa o Senhor trabalhar aquilo que você se sente desvalorizado, que você se sente com medo, daquilo que você se sente inadequado, porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Senhor, nesta noite, eu não sei o que cada irmão aqui tem passado, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os seus corações. Como o salmista declara, e de noite me provaste, e não encontraste em mim nenhum desejo mau, o salmista dizia. Na noite, Ele olha para as nossas vidas, para a nossa mente, para o nosso coração. E Ele continua dizendo, por isso ouve-me. Por isso ouve-me, Senhor, ouve-me. Escuta as minhas palavras, Ele diz. Protege-me, como protegerias os teus próprios olhos. Leve embora, Senhor, toda a minha inadequação. Leve embora todo o meu medo, todo o receio, todos os meus dilemas. Leve embora nesta noite. E que eu possa declarar com convicção, eu sou fulano, o nascido de Deus, o remido de Deus, o motivo porque Jesus desceu nessa terra. Eu sou essa pessoa. Quem Ele amou de tal maneira, eu sou essa pessoa. Eu sou esse servo. E em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas que disseram um dia para nós que nós não conseguiríamos, você não vai conseguir, quem é você? Você não é nada. O inimigo usa um tom bem alto para declarar, você não é nada. Mas você sabe que um opressor, ele fala bem baixinho para você assim, você não é nada. Só eu vou te querer. Só eu vejo você com esse valor. Sabe por que eu faço isso com você? O opressor disse. Você me faz fazer isso com você. Mas nessa noite o Senhor quer te tratar porque você tem valor. O eu sou está aqui nesta noite. E Ele está dizendo, vá agora, eu serei com você, eu serei com a sua limitação, eu serei com a sua boca, eu serei com os seus medos, vá mesmo com medo, eu estou com você. E Ele vai dizer assim, ó, vem, porque eu já estou esperando na sua promessa. Aonde eu pedi para vocês ir, eu já estou. Você não vai ficar sozinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado, Senhor, as coordenadas para vivermos melhor neste mundo. Obrigada, Senhor. Mas no nome de Jesus, tudo que nós fizermos, Pai, tudo que eu fizer, diga para o Senhor, tudo que eu fizer, ó Deus, eu farei como Moisés, eu libertarei aquele povo e depois eu faria esse povo te glorificar. No nome de Jesus. Glória a Deus.